e a paz seja convosco. Amém. Te convido a ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos, ó Deus, ao Senhor pela tua presença, pela tua misericórdia, tua graça. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Estamos aqui para te glorificar. Estamos aqui, meu Deus, para exaltar o Senhor. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Santo, exaltado, glorificado é o nosso Deus. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor toda adoração, no nome de Jesus. Amém, meus queridos. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória.
no nome do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia, livro de 2 Coríntios. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Segundo Coríntios, quem encontrou diz amém. Pode encontrar aí, tranquilo. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, versículo de número 7, que diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Feche os seus olhos, Senhor Deus. Muito obrigado por essa mensagem. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá na sua presença. Fala conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que todos aqui, meu Deus, possam receber a tua palavra e que essa mensagem ela possa gerar frutos ao Senhor, no nome de Jesus. Transforma a nossa vida, muda a nossa realidade pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, a gente já está acostumado nas quartas-feiras receber uma mensagem objetiva, direta, e hoje não será diferente. É uma mensagem muito objetiva aos nossos corações. E como eu digo sempre, eu gostaria que você relembrasse comigo, a pregação da palavra aqui, ela não é só para você, ela é para mim também. Então Deus aqui, Ele não está falando só com você, Ele está falando conosco. Amém? A pregação é para nós. Você é tocado pela pregação como eu também sou. Então, o objetivo da mensagem não é te julgar ou me julgar, é falar conosco a vontade de Deus. Amém? Tá? E esse versículo ele é muito conhecido de nós todos, porque trata-se de um momento em que Paulo está relatando algo que o incomodava. Se você desce um pouquinho mais lento, você vai ver que Paulo diz que 3 vezes ele orou a Deus para que desviasse esse espinho da carne dele. Grandes estudiosos, grandes teólogos, estudam, buscam, até os dias de hoje, entender e saber
o que era o espinho da carne de Paulo, porque ele fala de um espinho da carne, mas a Bíblia não diz qual era o espinho da carne. A Bíblia deixa pistas para que a gente se aproxime de um entendimento acerca do que era esse espinho da carne. E a ênfase aqui está exatamente nesse espinho da carne. A maioria dos pregadores do Evangelho, eles dão ênfase no que era esse espinho. Porém, eu gostaria de dar ênfase em algo diferente aqui nessa noite. Quero que você entenda que essa mensagem Deus está tratando acerca dela comigo desde o início da semana. Porque nós estamos numa série de mensagens que fala sobre as pessoas que foram marcadas por Deus. E Paulo aqui, ele está falando de uma marca sobre a sua vida, algo que o marcou. E a gente vai fugir um pouco aqui do que era esse espinho na carne, até porque, como eu disse, a Bíblia ela dá pista, mas ela não nos deixa claro o que era. Então, a gente vai dar ênfase aqui em quem colocou o espinho da carne de Paulo: Deus ou Satanás? Pensa contigo. Pensa contigo. Quem você acha que colocou o espinho da carne de Paulo? Foi Deus, segundo o que a gente leu. Vamos ler de novo? Vamos. 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quando a gente lê assim de uma forma superficial, a pessoa pensa que quem colocou aquele espinho na carne de Paulo foi Satanás. Mas não foi. Quem pôs aquele espinho na carne de Paulo foi o próprio Deus. Pastor, como chegar a esse entendimento? Porque a Bíblia deixa claro aqui que Paulo, ele teve uma visão, e nessa visão ele é levado lá no céu. Você já leu isso ou não? Se você não leu, depois você lê aí a história toda que você vai entender. Quando ele está falando para que não me exaltasse pela excelência das revelações, Paulo, ele fala de um momento que ele vai no céu e que ele ouve ali palavras que não são dignas do homem ouvir, palavras inefáveis. Quando a gente para meditar, a gente percebe que foi Deus que colocou o espinho na carne. Por quê? Para que ele não se exaltasse pelo que ele viu, para que ele não se ensoberbecesse pelo que ele viu, para que ele não se envaidecesse pelo que ele viu. Quem está entendendo a mensagem até aqui diz amém. Está entendendo mesmo? Se você quiser, eu começo tudo de novo aqui, mas você está entendendo, amém? Então tá bom. Para que ele não se ensoberbecesse. Ah, pastor, mas por que foi Deus? Irmãos, aqui, olha para mim, por favor. Você acha mesmo que o inimigo, ele não quer que você seja soberbo? É pelo contrário, o inimigo quer que eu e você sejamos soberbos. O inimigo quer que eu e você, sejamos vaidosos. A Bíblia fala disso, fala. Deus, porém, dá graça ao humilde. Mas o que é que ele faz? Deus rejeita a soberba.
A soberba não é de Deus. Então quem pôs esse espinho na carne de Paulo foi o próprio Deus, para que ele não se ensoberbecesse pelo que ele viu. Ele foi levado ao céu. Agora começa a pregação. Deus pode sim deixar com que alguma marca de dor chegue a mim e a você, para que nós não nos ensoberbecêssemos. Deus pode sim deixar eu e você passarmos por algumas situações, para que a gente dê a Ele o lugar de honra que Ele merece. Eu quero confabular um negócio com os irmãos aqui. E eu preciso que você preste atenção, amém? Sem entender. Quando a águia está preparando o seu ninho, porque agora ela vai pôr os ovos, para que ela tenha os seus filhotes, no processo de preparação do ninho, ela procura um lugar muito alto, ou ela faz esse ninho em lugares com pedras afiadas, cortantes, ou ela faz esse ninho em meio aos espinhos. E ela escolhe um lugar, depois de escolher esse lugar, seja nas pedras ou seja no espinho, ela vai então conseguir algodão e vai colocar ali, ela vai conseguir folha e vai colocar ali. O fato é de que ela vai deixar aquele lugar confortável. Ela vai cobrir bem os espinhos, para que o lugar fique confortável. Porque é natural da águia, quando ela nasce, depois de um certo tempo, ela entra numa zona de conforto, ou seja, chegou o tempo dela voar e ela não voa. Por quê? Porque está muito confortável o ninho. E a sua mãe, o que ela fez? Ela fez o ninho em meio aos espinhos. E agora, quando ela percebe que é hora dos filhotes alçarem voos, você sabe o que ela faz? Ela vai tirando pouco a pouco ela tira as penas que foram postas ali para o conforto, sabe, o algodão que foi posto ali para o conforto, até que os espinhos comecem a aparecer, para que o filhote não se sinta tão confortável ali mais. Agora o filhote está dizendo assim: peraí, tem alguma coisa me espetando, e é a partir daí que ele vai sentir vontade de voar. É que ele vai arriscar pular de lugares altos. Quem está entendendo a pregação aqui diz amém. Tem coisa na sua vida que está acontecendo para que você saia da sua zona de conforto. Tem coisa na minha e na sua vida que está acontecendo para que a gente entenda que o lugar que a gente está machucando, porque não é para a gente estar ali. Quem está pegando diz amém. Deus, Ele é Pai. Amém, né, irmãos? Deus é Pai, amém? Deus é Pai. Deus, Ele não quer o seu filho machucado. Porém, se Ele tiver que me marcar e te marcar com algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto, para que a gente dê a Ele o lugar de direito dele na nossa vida, assim Ele vai fazer. Pastor, o senhor está pregando o quê? Eu estou pregando e dizendo a você que tem coisas que está acontecendo na nossa vida, porque Deus está permitindo. A gente parte de um ponto da pregação aqui, que abre um norte para a gente passar. A gente parte de um ponto da pregação aqui, que dá um direcionamento tão bacana para nós, irmãos. Entendido o que você já entendeu, quem já entendeu diz amém. Entendido o que eu e você já entendemos aqui, o apóstolo Paulo, ele diz
espinho era um mensageiro de Satanás. Mensageiro entrega o quê? Mensagem. É como se Paulo estivesse olhando para a realidade aqui agora e dizendo assim: Deus me pôs um espinho na carne para que eu não me exalte. E direto eu recebo uma mensagem do Satanás, do inimigo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó. O inimigo chega em mim e diz assim: aí ó, é o Deus que você serve. É o Deus que você serve. Está vendo? Está te deixando ter um espinho na carne. Aí o Deus que você serve, eu acabei de pregar aqui que Deus nos permite passar por algumas coisas, sim ou não? É como se o inimigo estivesse chegando em Paulo dizendo assim, ó, é Deus que está permitindo você passar. Aí ó, é o Deus que você serve, irmãos. Diabo no grego é diabolos, que significa acusador. O papel do inimigo é acusar. Você acha que ele foi fazer o que no céu para falar a respeito de Jó? Não, Jó é muito bacana mesmo, que menino. Mas que menino bacana, né? Oh Deus, que menino bacana que o senhor tem. Não, ele foi lá e Deus viu o que ele estava fazendo lá, e aí Deus falou: percebe o meu servo Jó lá, né? Menino fiel, íntegro, temente a Deus, viu? E se desvia da aparência do mal. O que ele fez? Acusou. Também você o cerca de prosperidade. Você cerca ele com seus bens. O que está sendo pregado aqui agora é que Deus permite eu e você passar por algumas coisas assim. E o inimigo, você sabe o que ele quer? O inimigo pensa, o inimigo quer que você e eu, que nós pensemos que é culpa de Deus o que a gente está vivendo. Você está entendendo aqui? Amém ou amém? O inimigo quer que você coloque a culpa em Deus. Que Deus é esse? Que a Bíblia chama ele de jireh, que significa provisão, mas a minha vida financeira está um fiasco. Que Deus é esse? Que a Bíblia chama ele de Jeová Rafá, que é Deus que cura e eu ando enfermo. Que Deus é esse que a Bíblia diz que Ele constituiu a família, porém a minha família está um fiasco. É isso aí que o inimigo quer que eu e você pensemos. Deus, sabe, o inimigo quer que a gente coloque a culpa dos nossos problemas, das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos passos em Deus. Quem está entendendo diz: eu estou. Diz assim: eu estou. Diz. Pois é. Então a gente está entendendo aqui. Porque na realidade Deus deu para você e para mim um negócio chamado livre-arbítrio, e a gente fazer o que a gente quer, sim ou não? Não é? A gente fazer o que a gente quer. E esse negócio chamado livre-arbítrio está complicando a vida de um monte de pessoas, está complicando a vida de um monte de gente, porque a gente toma as piores decisões possíveis, sim ou não? A gente toma as piores decisões possíveis. A gente dá os passos mais errados. Não, e a gente culpa Deus, a gente culpa os outros, sim ou não? É ou não é? Tem pessoas, irmãos, aqui eu estou falando, eu sempre digo a você, e é verdade, da minha família, eu posso falar. Tem pessoa na minha família que poucos dias atrás estava cortando curso e culpando todo mundo pelo que fez, colocando a culpa em todo mundo.
céu. Não, porque eu fico vendo todo mundo comendo carne. Olha essa conversa, olha essa conversa. Olha essa conversa. Eu fico vendo todo mundo comendo carne e eu aqui comendo arroz. Mas a maldita da escolzinha está lá, descendo redondo para o inferno. Descendo redondinho para o inferno. Não, todo mundo comendo carne, postando carne, e eu aqui comendo arroz com ovo. Pois é, mas o latão de escola está lá. Nós temos o péssimo hábito de tomar a atitude errada, de dar o passo errado, fazer escolhas erradas e colocar com quem está à nossa volta e em Deus, sim ou não? Ou é só eu? É nós e algumas pessoas da minha família. Algumas pessoas da minha família colocam a culpa em todo mundo. Olha, o que o inimigo estava fazendo aqui era o seguinte: Paulo, você serve a esse Deus, você prega a palavra dele, mas esse Deus te deixa preso. Quem lembra que Paulo foi preso um monte de vezes, diz amém. Se você não lembra, né? Quem lembra, diz amém. Foi preso um monte de vezes. Aí Paulo, esse Deus é todo poderoso, viu? Ele tem o inimigo falando com Paulo, Satanás falando com Paulo: Paulo, esse Deus tem mais poder que eu, porém ele te deixa ser chicoteado. Sabe, irmãos, eu iniciei essa série de mensagens de uma forma que marca até o término dela. A melhor marca que pode estar sobre a nossa vida é a marca do sangue do Cordeiro. É a melhor marca que pode estar sobre a nossa vida. Se você já é marcado pelo sangue do Senhor Jesus, eu tenho algo a dizer a você. Pastor, já sou marcado. Como assim? Como que eu sei se eu sou marcado? Levantei a minha mãozinha, aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Nesta hora o sangue do Cordeiro desce sobre nós. Levantei a minha mão. Se você é marcado pelo sangue do Cordeiro, levantou a sua mão um dia, recebeu Ele como seu Salvador, eu quero dizer a você uma coisa: só você que fez isso. Se você tem passado alguma dificuldade na sua vida e Deus está permitindo, saiba que Deus tem propósito nisso. Saiba que é Deus dizendo a você: eu sou o teu Pai. É Deus nos dizendo assim: olha, cuidado com o passo que você está dando, sim ou não? Cuidado com o passo que você está dando. Agora, se pastor, estou na brecha, estou na brecha, estou vigilante, estou orando, eu oro todo dia, pastor, eu consagro um jejum, eu estou fazendo parte aí do voto de sacrifício, sabe, eu tirei alguma coisa, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou na brecha, e está passando dificuldade, está tendo problema na vida financeira, na saúde familiar. Se você está na brecha e tem acontecido, saiba que também faz parte do projeto e do propósito de Deus. Amém? Mas que Deus vai tirar a perninha que está gerando conforto no seu dia, tá? Amém, irmãos? Que Deus vai tirar a pena que está, sabe, que está gerando conforto lá no seu ninho. Você pode ter certeza que Ele vai. Amém? Não se espante com isso. Não se espante com isso. Não julgue a Deus. Não ponha Deus contra a parede. Toda
ação gera uma reação, não é verdade? Não é que toda ação gera uma reação? Lembre-se que o propósito da reação é sempre sobrepor a ação. Quem entendeu o que eu disse aqui diz amém. O propósito da reação é sempre sobrepor a ação. Se eu te dou um tapa e você vai revidar, você quer mais força, sim ou não? Você quer revidar com mais força, não é? Toda ação gera uma reação. Toda. E hoje a gente termina a mensagem aqui dizendo que um passo em direção à vontade de Deus, um passo em direção à vontade de Deus, fazem as coisas entrar no eixo, amém? Esse termo aí, entrar no eixo, talvez pareça um termo chulo e bobo, não é? Mas tem coisa que se não tiver no eixo não funciona. O trilho de um trem, em toda a sua extensão, é cheio de curva. Amém ou não amém? É cheio de curva. Porém, existe a distância perfeita para eles, um do outro, a altura perfeita um para o outro, sim ou não? Não é? Existe a distância perfeita, a altura perfeita, para que o trem saia de lá e chegue no seu destino bem. E a gente chama também de entrar nos trilhos, entrar nos trilhos. Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza que Deus, Ele nos marcou, amém, irmãos? Tá? Ele nos marcou, mas nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, a gente está sendo preparado aqui agora para entender que Deus não vai pegar a nossa perninha e falar assim, aqui, coloca aqui. Sabe, Ele não vai fazer isso. Não, neném, coloca aqui, ó. Não, Tetelinha do papai, coloca aqui. Não, Deus não vai fazer isso, amém, irmão? Ele não vai fazer isso aí. Deus não vai fazer isso, não. Ele vai nos direcionar na palavra, e a gente vai dar o passo certo, e isso vai culminar em quê? Assertividade. Pegou? Amém ou não amém? Encerramos a mensagem aqui. Assertividade, a gente vai acertar, amém? Se coloca sobre os seus pés. Só quem já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, levanta a mão direita assim para nós vermos. Pastor, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Eita glória, que bênção, né? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O Senhor, Ele nos permitiu chegar aqui nessa noite, para que nós pudéssemos ser ministrados nessa palavra. E eu creio que essa palavra ela já está gerando vida em nós. Mesmo você que já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, coloque a mão direita na altura do seu coração. Pastor, não aceitei, não levantei a minha mão e aceitei Jesus, e se quero aceitar Ele agora, aí você vai levantar a sua mão. Se você não aceitou e quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você tem que levantar a sua mão. Se quero, é só levantar a mão. Senhor Deus, muito obrigado pelo direcionamento. Obrigado por essa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que está aqui agora e representa uma família, representa uma casa, um lar,
Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus querido, que assim como o Senhor tem abençoado a minha casa com harmonia, com paz, com alegria, com provisão, com presença do Senhor, assim como o Senhor tem, meu Deus, honrado a minha vida e a minha casa, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor honre a vida e a casa de cada pessoa que está aqui agora, cada família que está representada aqui. Onde essa mensagem chegar, que o Senhor, meu Deus, possa estar abençoando o lar agora, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a família dessa igreja, mesmo que não pode estar aqui agora. Deus querido, nós colocamos o Senhor agora no centro, meu Pai, da nossa vida, e te pedimos, Senhor, toma o controle agora, toma o controle da nossa vida em tuas mãos, nos direciona para a sua vontade, dai-nos forças para rejeitar o mundo, dai-nos forças, Senhor, para permanecermos a cada dia em tua presença. Guie-nos, nos direcione, nos dê sabedoria, é o que eu te peço no nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu apresento ao Senhor a família dessa igreja e a vida de cada pessoa que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Levante a mão direita, todo mundo para Deus, a mão direita. Glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, marca a minha casa, a minha vida, a minha família com o teu sangue. Amém? Aplaude e glorifique o nome de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? E, queridos, já estamos terminando. Se assente no seu lugar por um minutinho. Eu te disse desde o início que a mensagem na quarta-feira é muito objetiva, né? Mas quem está indo embora abençoado? Você está indo embora abençoado, né? Mensagem abençoada para nos direcionar para Deus, né? E é isso que importa. Deus possa abençoar o seu restante de semana, a sua casa, em nome de Jesus. Domingo, irmãos, a gente tem culto da família aqui. Culto da família, né? E que bom é uma casa caminhando junto na presença de Deus, né, irmãos? Não é verdade? Que bom, que coisa boa. É muito bom, porque quando a família ela serve ao Senhor, a família caminha junto para Deus, é muito bom. A gente está pautado na palavra, não é? Na Bíblia. Isso é muito bom. Então traga a sua família no nome de Jesus, no domingo. Não falta de culto não. Venha aqui orar pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. No domingo, você sabe, demora um pouquinho mais, mas a gente começa às 7h30, termina às 9h. No domingo passado eu atrasei um pouquinho, mas tinha muita coisa para fazer, viu? Mas pode deixar que, você sabe que eu gosto de ser fiel ao horário, né, irmãos? Tá? Então, venha participar em nome de Jesus. Traz a sua casa para participar aqui em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a gente está cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de trabalhos para fazer. A gente, dia 26, domingo, dia 26, às 5 da manhã, a gente vai fazer aqui na igreja a vigília amanhecer. Pastor, mas 5 horas da manhã? 5.
Nossa, mas eu gosto tanto de dormir. Eu gosto tanto de, nossa, principalmente no domingo. 10 horas para mim nem é da manhã, é 10 da madrugada. Eu sei. Embora tenha gente que gosta de acordar cedo, eu não julgo quem gosta de ficar acordando muito cedo. Muito cedo. Né? Eu gosto também, exemplo, domingo, dormir um pouquinho até mais tarde. Mas que causa boa, né? A gente não é um negócio que a gente vai ficar fazendo todo dia, sabe? Mas a gente nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito. Chegar na igreja um domingo cedo e tomar um café junto. Que coisa que vai ser boa. A Bíblia diz, irmãos, que no partir do pão, Deus ordenava bênção sobre a vida da igreja primitiva. Então, tudo que a gente está fazendo, pastor, a gente vai chegar, vai fazer louvor e vai pregar. Não. A gente vai chegar aqui, não vai ter um louvor com violão que é 5 da manhã. É ou não é, irmãos? 5 horas da manhã, não tem como fazer um louvor, porque vai incomodar o pessoal. Tem que ter ordem e decência, né? Então, a gente vai ter aqui uma mensagem objetiva e a gente vai separar um tempo para orar aqui, amém, irmãos? Tá? A gente vai separar um tempo para orar. Eu vou entregar a você, antes desse dia, um pedido de oração. Você vai trazer ele nesse dia. Quem está entendendo diz amém. E nós vamos levar esse pedido de oração no dia 31 ao monte. Eu já está tudo agendado. A gente vai levar no dia 31 ao monte esse pedido de oração. Você vai trazer ele no dia 26, nesse horário, e a gente vai orar junto aqui. E a gente vai levar para o monte. Pastor, não quero que ninguém veja o meu pedido de oração. Você dobra ele e cola, não tem problema. Para ninguém ler. Viu? Ninguém vai ler seu pedido. Tá bom? Traz. Dia 2 a gente vai fazer na igreja a festa das cores. É importante a participação. A gente está num projeto onde a gente está orando para Deus enviar almas para a igreja. Orando 6 da manhã, ou meio-dia, ou meia-noite, né? Tirando refrigerante, tirando o café, alguém talvez deixou de comer feijão, alguma coisa. E o que acontece? A gente vai orar por almas, mas a gente tem que trabalhar, amém? Para as almas chegarem, tem que trabalhar. Então, no culto de celebração do dia 2 de novembro, primeiro domingo do mês de novembro, a gente vai fazer a festa das cores. A gente está cheio de sonhos, cheio de projetos. Ainda no mês de novembro a gente quer fazer um batismo, né? A gente tem pessoa para batizar, a gente vai fazer um batismo em nome de Jesus, né? Tá cheio de projetos, mas para dar certo a gente tem que participar, amém? Todo mundo precisa participar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu? Amém? Se coloca sobre os seus pés, vamos aos nossos lares. Glória a Deus. Louvado, glorificado é o nome do nosso Deus. Só para terminar, eu me esqueci de falar do bazar. A gente continua ganhando algumas coisas para o bazar. Eu tenho algumas coisas para doar, né? Separa lá, dá uma conferida se você tem alguma coisa que você pode doar, né? Como eu disse, pastor, vou doar um tênis. Lava ele, se precisar. Pastor, vou doar roupa. Lava a roupa. Porque você entregando já de um jeito fica mais fácil, né, irmão? Né? A gente ganhou, né? Eu estava até falando
tanta coisa boa, e já limpinho, cheirosinho, um jeito só de vender. Né, irmão? Tá? Então, o bazar, a gente vai estar fazendo ele dia 8 de novembro. É igual eu dizia para o querido irmão Marcílio aqui, um pouquinho antes do culto começar, que a gente arrecadar vai ser posto na igreja. Amém? A gente vai arrecadar, o que a gente arrecadar, a gente, olha o tanto de cadeira que tem aqui, tá vendo? Em breve, vão ser muito poucas. Irmãos, eu estou falando para você em breve, vão ser muito poucos, e a gente vai precisar de cadeira. Então, quem acredita que vai chover é quem vai preparar a terra. A gente vai comprar cadeira um pouquinho, aumentar as cadeiras, amém? Tá? E isso aí é com o que a gente arrecadar. Então, doe no dia, vem aqui um pouquinho participar. Ah, não, pastor, não quero comprar nada. Beleza, mas vem aqui um tiquinho. Eu não gosto de comprar de bazar, mas a gente vai colocar alguma coisa para vender aqui, para comer, e você come o que tiver aqui, vai estar ajudando. Amém? Vai ser bacana. Não é comercializar o tempo, você entende isso? É levantar fundos. A Bíblia diz: trazei todos os dias para que haja mantimento aonde? Na minha casa. É na minha? Não, é na casa de Deus. É ou não é? Você já entendeu isso, né? Deus falando para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo é para o mantimento da casa. E o que a gente levantar vai ser para colocar na casa. Amém? Tá? Seja um ajudador. Pegue aí uma oferta se você pode. Pegue aí o dízimo se você vai dizimar em nome de Jesus. Feche aí os seus olhinhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai, nessa noite, de poder, ó meu Deus, estar aqui na Tua santa presença, ouvindo a Tua palavra. Deus querido, nos conduzem em direção aos nossos lares, em paz, segurança. Que a paz do Senhor, meu Deus, ela possa sair daqui conosco e ir também para a nossa casa conosco. Deus, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse restante de semana. Abençoa, meu Deus, o culto de domingo, o culto da família. E envia, ó meu Pai, em nome de Jesus, mais almas. É por isso que nós estamos nos humilhando junto à Tua presença, nós estamos orando para que o Senhor possa enviar mais almas. Domingo, em nome de Jesus, essas cadeiras que estão aqui não vão comportar a quantidade de pessoas, em nome de Jesus. Envia, ó meu Deus, é por isso que nós estamos trabalhando, para que o Senhor possa salvar almas através da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, abençoa o dizimista ofertante fiel, onde essa pessoa, meu Deus, colocar a mão, que a bênção do Senhor esteja presente. Abra as janelas dos céus, ó meu Deus, e derrame bênçãos sem medidas sobre a vida, a casa de cada fiel, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. E todos digam amém. Vão em paz e que o Senhor Jesus vos abençoe. Pode vir à frente, dizimar, ofertar ou só receber a unção. As crianças presentes, a gente tem uma lembrancinha para dar para as crianças, viu? Deus abençoe. Vamos lá. Deus abençoe a minha vida. Até o domingo.